Buenos dias, bom domingo a todos. Mais uma semana, abrindo com um tema super diferente e crucial, que é ter conversas difíceis no nosso dia a dia. Tem até um livro que eu trouxe aqui para recomendar para vocês, que é exatamente o tema da live, conversas cruciais. A gente passa por inúmeros desafios durante toda a nossa vida, né? Desde criança, de ter... E a gente nunca foi treinado para isso, né? De ter conversas difíceis, para resolver problemas difíceis, mesmo quando somos crianças. E aí a sensação, quando a gente tem no corpo, eu pelo menos sinto isso, quando a gente tem alguma conversa, algum tema difícil para se resolver, você sente aquele frio na barriga, aquela pressão, e depois que você tem aquela conversa, o negócio parece que esvazia, né? Bizarro isso, mas o negócio é físico. Então, a gente fica com receio de determinadas situações, seja na família, seja no trabalho, de expor as nossas ideias, ser julgado e ser criticado, né, e condenado. Inclusive, hoje em dia, você é cancelado em redes sociais, dependendo do teu posicionamento, enfim, tem esses exageros. Mas o que eu me propus a falar aqui hoje é que quando a gente, dentro do mundo corporativo, ou mesmo empresas menores, tal, e tem um dono que precisa tomar determinada decisão, ou mesmo precisa conversar com algum funcionário, algum executivo da empresa dele, algum gestor, seja qual for, e precisa ter uma conversa dura e difícil, mas é importante para se resolver aquele tema. Então, eu costumo dizer que, por exemplo, tem a pessoa A e a pessoa B se relacionando no trabalho. A pessoa B, ela para um pouco de falar com a pessoa A, porque ela achou que a pessoa A se posicionou de alguma forma diferente. E aí cria um hiato entre essa relação. Então, se alguma das duas pessoas não tomar consciência, ir lá e puxar essa conversa, perguntar o que aconteceu, qual o motivo do afastamento, por que ela está... Você está sentindo que ela está chateada, não está conversando mais, não está puxando mais assunto, essa relação ela esfria e acaba terminando. Então é bizarro isso quando acontece,
porque as pessoas têm medo de puxar esse tipo de conversa. Mesmo em reuniões, a reunião tá acontecendo e você fica com receio de se posicionar na reunião, falar alguma coisa que para um chefe seu, para um superior da empresa, etc., e ser julgado ou ser criticado. Por exemplo, está rolando um projeto, você está vendo que aquilo está errado, mas a pessoa que sugeriu aquilo é um vice-presidente, um diretor da empresa, e você está abaixo na estrutura, vamos dizer assim. E você não quer se posicionar para não contrariar aquela pessoa com medo de ser mandado embora, de sofrer algum tipo de penalidade na empresa. E isso, cada vez mais, é comum e vai afastando as pessoas da empresa, da cultura da empresa. E aí, o que acontece? Você tem um monte de gente que poderia estar ajudando e sugerindo, dando ideias para melhorar o teu negócio, e com esse tipo de comportamento, você acaba afastando as pessoas. E quando isso acontece, e é nítido, você percebe no dia a dia, quem acaba perdendo é a própria empresa. Que a própria empresa pode ser os donos, se tiver capital aberto, os acionistas e etc. Então, o que eu quero dizer com isso? As conversas difíceis, elas precisam existir, só que tem formas de colocar na mesa. Exemplo, eu saio de uma reunião, discuti com alguma pessoa, tive uma conversa acalorada. Se eu não tiver consciência de, depois da reunião, não sei se na hora que termina, mas depois da reunião, puxar essa pessoa e conversar com ela de uma maneira que você aborde o assunto, expõe a sua ideia e joga uma pá de cal nessa rusga, nesse atrito que teve dentro da reunião, você nunca mais vai falar com essa pessoa. A não ser que você seja obrigado dentro da empresa. E aí vai ficar aquela relação ruim. Então, quando o assunto é muito arriscado de se colocar, muito, como eu posso dizer, muito quente e polêmico, mas tem formas de comunicação, técnicas. Nesse livro aqui que eu mostrei para vocês, ele ensina bastante. Eu sempre tive, eu venho aprendendo todos os dias, né? Mas conversas duras, conversas difíceis, você acaba se exaltando, acaba perdendo a razão, acaba meio que saindo do corpo e batendo boca, e não é o caminho, entendeu? Então tem que manter a calma, manter a serenidade, colocar o assunto na mesa e discutir igual adulto. É fácil? Não, não é fácil. E, e cada vez mais as pessoas conversam menos. Você pega a relação de casamento, por exemplo. O problema está acontecendo e todo mundo tem medo, os dois têm medo de colocar esse problema na mesa para tentar resolver o mais rápido possível. Por exemplo, está com problema de grana, está faltando dinheiro. Um só está colocando dinheiro, o outro não está trabalhando, por exemplo. E aí você tem receio de chamar outra pessoa para conversar e expor o problema e ver uma solução juntos. Do tipo, cara, eu vou te ajudar a se recolocar, eu vou te ajudar como casal, eu vou te ajudar
a levantar a sua empresa, vou te ajudar no dia a dia, vou no final de semana na tua empresa, no final de semana eu te ajudo a ter outras ideias no teu trabalho, para você, sei lá, conversar com o seu chefe, pedir uma promoção, pedir um aumento, enfim, você tem que, é um cubo isso, você tem que tentar ver formas de ajudar a pessoa. Não é chegar lá e falar assim, eu acho que é assim, mete a mão na cumbuca, você, um dinheiro de obra pronta, né? Depois que o negócio está pronto, você vai lá e tenta dar uma solução. Não é essa a ideia. Então, eu vejo bastante tema dentro das empresas sem ser resolvido porque se tem medo de conversar e sentar e esclarecer as coisas. Pega mesmo no teu dia a dia, no cotidiano, coisa simples, que é colocar o assunto na mesa e tentar esclarecer e colocar uma pedra em cima. As pessoas vão postergando porque tem medo de entrar no assunto. Tem uma parte aqui do livro que fica grifado aqui, fora na live. Eu vou contar pra vocês isso. Eu vou procurar as coisas do. Depois eu vejo a página aqui, mas o tema é assim, por exemplo, você vai ter uma conversa complexa e difícil, pega uma folha de papel, escreve tudo que você tem que falar, estrutura a conversa, para você não se perder, sair falando coisas aleatórias e, e perder a mão da conversa, e esse negócio vai para outro, segue outro caminho, a pessoa se exalta e o problema não é resolvido de novo, entendeu? Eu costumo fazer isso. Sócios, a mesma coisa. Você vai conviver com a pessoa dentro da empresa, o dia a dia. Não adianta vocês se afastarem, porque só piora. Então, um sócio é responsável por determinadas áreas e outro sócio é responsável por outras áreas. Só que essas áreas precisam se falar. E se os sócios não estão se falando, o que vai acontecer? As equipes se afastam também. Elas percebem que o negócio está ruim. E aí, o prejuízo é para a empresa, não é para a equipe, é para a empresa, no geral. Então, se uma equipe precisa de vendas, precisa falar com uma equipe de produto para dimensionar demanda, capacidade, estoque, novos produtos, etc. Se não falar com a equipe de vendas, esse negócio vai criando um hiato e aí para onde a empresa vai. Então, pega o papel e elenca todos os itens que você precisa resolver e marca a conversa. Olha, fulano, eu precisa sentar e conversar, marca dia, marca hora, e a gente precisa resolver alguns temas. Ah, mas quais são os temas? Bom, você passa os temas, ela se prepara para a reunião, vocês sentam e conversam, item por item. Esse problema aqui, quem resolve, como resolve, quando resolve. Entendeu? Não adianta entrar numa conversa de forma desestruturada, principalmente se a outra pessoa está muito preparada. Ou seja, você vai se frustrar mais ainda, lá, tá vendo? Sabia que a pessoa ia se posicionar desse jeito. Sabia que ela ia se irritar, sabia que não ia resolver. E nem porque que eu fui conversar, entendeu? Essa semana eu vou separar alguns itens desse livro, que eu já li 2 vezes. Eu já separei alguns, porque tem truque de narrativa, como é que você monta, inicia a conversa, como é que você sai de um momento de tensão da reunião. A reunião pode começar tranquila,
em algum momento ela esquenta. Como é que você desvia o assunto para ela poder esfriar, todo mundo volta para o prumo e se consegue resolver. Outra coisa, criar segurança, ter essa segurança para puxar a conversa. Como é que você se prepara antes de uma conversa dura dessa? Seja na empresa, seja em casa. Então, nessa semana, eu vou pegar por item e abordando esses temas, porque é um negócio super comum no dia a dia, super comum, mais comum do que a gente imagina. É meio que o bode dentro da sala, as pessoas sabem que o bode está lá, mas administra ele, o cheiro dele, o barulho dele, deixa ele lá, mas não resolve, não tira ele da sala. E a comunicação é o que divide, pode ser super competente, tem seus méritos, tem seus prêmios, etc. Mas se você não souber se comunicar, eu fiz um curso, uma mentoria com a Lívia Belo, uma day speaker, e são 2 dias. Você tem que entrar com cabeça de criança para poder absorver, igual uma esponja. E aí eu achei que eu tinha poucas coisas para resolver lá dentro. Eu não tenho problema de falar em público. Pego o microfone, se é um tema que eu domino, se não é um tema que eu domino, vou me preparar para ir para a apresentação. Mas eu achei que a hora que eu fui lá e foi para eu apresentar, e eu fui avaliado por uma série de pessoas, você vê que o quão longe você está e, e o quanto você precisa se preparar para ter uma comunicação que ela é uma habilidade, ela é treinável, não é dom. Ela explicou no dia, e eu achei que fosse dom. Às vezes a pessoa tem um pouco mais de facilidade, mas ela é treinável. Quanto mais você treina, mais você faz, mais melhora a forma de se apresentar, de se comunicar. E, inclusive, a forma de respirar. Eu descobri que eu tenho um gap, mas aí é exercício que tem que se fazer com fome. Eu fazer o exame exatamente o que ela tinha dito. Um descompasso. Quando abre para ingerir algum alimento, ou fecha, não sei mais ou menos como faz, mas não abre para se alimentar, para respirar e para falar. Um descompasso. E isso atrapalha na forma, quando você está falando, você perde fôlego. Você para, respira, continua falando. E técnicas. Quando você tem branco, você joga alguma pergunta para a plateia, para você lembrar do que você tinha que falar o próximo tópico. Então, eu não vou dar aula de comunicação, não vou ensinar nada, e mesmo porque eu não tenho essa capacidade técnica, mas uma coisa que eu vou colocar que são técnicas para se abordar assuntos difíceis no dia a dia. Isso são coisas que eu sempre tive dificuldade e com muita literatura, treinamento e dia a dia, exercitando isso, esse método, essas técnicas, perdão, o negócio vai evoluindo. Porque no final, você começa a imaginar o que pode acontecer de pior. O que pode? Você perder um emprego, você perder um trabalho, mas você precisa resolver o problema. Então, é duro você não conseguir se posicionar, e de novo, não falando de posicionamento político, religioso, nada disso. São de problemas existentes dentro das empresas. Temas que precisam ser resolvidos, colocados na mesa. Eu vou dar vários exemplos essa semana de situações que aconteceram, que eu não consegui sair,
e depois de se preparar, como que eu me saí. Tem uma grande diferença. Você chegar para uma reunião de forma despreparada, você ser atacado e sair do corpo e atacar outra pessoa. Essa é a pior forma de se resolver. E você sai sem resolver e ainda com a tua imagem manchada de falta de controle, que não domina o tema. Enfim, tem uma série de problemas e prejuízos para você depois. Beleza? Hoje a live é super rápida, muito mais para fazer uma introdução do que a gente vai falar durante a semana, mas teremos lives todos os dias, 6h30 da manhã, nesse mesmo canal. Não esqueça de colocar aqui para notificar quando abrir a live, para vocês ficarem sabendo. Siga, recomende. Eu vou tentar passar o meu conhecimento de tem mais de 30 anos de carreira, com gestão e tecnologia, e tentar doar esse, da forma como eu recebi o aprendi e várias pessoas me ajudaram, agora eu vou repassar esse conhecimento para vocês, beleza? Bom domingo, boa semana para vocês e até mais.